Estamos aqui com o programa Essencial mais uma vez. E hoje temos a graça de estar aqui na Canção Nova, comunidade Canção Nova, e com a participação especial do Dunga. Ele que um dia nos convidou a participar do seu programa PHN. Hoje nós estamos com ele e ele vai nos retribuir essa visita. Você vai contar com o seu testemunho, com a sua vivência em comunidade, com o seu trabalho no PHN. É muita alegria para nós podermos contar com a presença dele. Serás inteiramente do Senhor, teu Deus. Serás inteiramente do Senhor, teu Deus. E ainda que em meio à tempestade possa estar, e se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. Olá, estamos aqui diretamente da Canção Nova, esse lugar que a gente chega, já se sente em casa. O ar aqui é diferente porque nós estamos num território eucarístico, nós estamos aqui realmente numa obra que foi sonhada por Deus e estamos aqui com um grande amigo, grande missionário da Canção Nova e temos a alegria de apresentá-los para os telespectadores do programa Essencial. Dunga, que bom que você está aqui, obrigado pelo teu sim em participar conosco. Uma alegria, Ricardo, uma alegria, Zélia, estar aqui com vocês, uma alegria estar com o povo de Poços de Caldas, toda a região. Realmente, a gente está fazendo uma troca aí, né? Eu entrevistei vocês no meu programa, agora vocês me entrevistando no programa de vocês. É uma satisfação muito grande, né? Poder falar para todos os mineiros aí dessa cidade linda de Poços de Caldas e contar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história, para a gente estreitar o relacionamento aí. É isso aí, o que nós gostaríamos hoje é de conhecer um pouco mais. Nós conhecemos o Dunga cantor, nós conhecemos o Dunga pregador, missionário, que há quantos anos tem levantado a bandeira PHN, que você vai detalhar daqui a pouco para a gente o que quer dizer. Mas hoje a gente quer entender um pouco também do Dunga pai, do Dunga esposo, do Dunga pessoa escolhida por Deus. Como é que tudo isso começou? Olha, eu tive meu encontro pessoal com Deus aos 18 anos, né? E os 4 anos antes, ou seja, dos 14 aos 18, fui um jovem normal, porém, infelizmente a droga fez parte da minha vida, né? Eu não era um viciado, né, em droga, mas eu era uma pessoa que usava, né? Eu usava de uma maneira muito inconsequente, bebia muito, né? Frequentava a zona de prostituição, era um jovem que não gostava de fazer mal a ninguém, não era violento, nunca fui de brigar, nunca fui de fazer mal às pessoas, mas eu estava num caminho muito perigoso, né? Um caminho onde eu estava fazendo mal para as pessoas que me amavam, né? Minha família e a mim mesmo. E graças a Deus, por obra da misericórdia de Deus, com 18 anos, depois de muita intercessão da minha mãe, dos meus pais, né? O meu pai e minha mãe, meus irmãos, eu mesmo drogado, acabei entrando numa igreja da renovação, um grupo da Renovação Carismática Católica. Entrei ali muito louco, né? Uma camiseta do Iron Maiden, o cabelo enorme, aquela aparência bem assim cavernosa mesmo. Entrei sem saber onde eu estava entrando, como um cão vira-latas entra na igreja. Em resumo, eu entrei naquela igreja drogado e saí daquela igreja batizado no Espírito Santo, né? A música, a pregação, a oração realmente mudou completamente a minha vida e como que por um milagre, né, no dia seguinte, eu já queria realmente uma vida nova e foi o que aconteceu. Uma vida nova, totalmente nova, começou na minha vida. Novos amigos, novos lugares, novas propostas, novos sonhos. Não foi fácil, porque eu tive que ir aos poucos rompendo, né, com todos os meus vícios, com atitudes, né, com coisas que eu fazia e que tinha que me desvencilhar.
no ambiente de trabalho, tive que mudar muitos hábitos, mas consegui, né? Fui com o auxílio dos irmãos, dos novos irmãos, e acabei me tornando um jovem sadio, né? Um jovem que voltou a pensar somente em coisas boas, como esporte, como música, como família. Fiquei 2 anos com o propósito de viver a castidade, né? Eu fiz um propósito durante 2 anos, eu não vou ter um relacionamento, eu vou redescobrir, né, esse valor que é a castidade, a sadia convivência entre o masculino e o feminino. Então, dos 18 aos 20, eu vivi castidade. Não namorei, não beijei, não peguei na mão, não abracei. E convivi com muitas pessoas, principalmente num grupo de jovens. E no final daqueles 2 anos, Deus deu de presente aquela que hoje é minha esposa, a Neia, o qual eu já tinha namorado com ela, que não tinha dado certo por causa da minha vida desregrada, mas eu tenho a oportunidade de reencontrá-la agora dentro da igreja. Namoramos 2 anos, nos casamos, e aí veio um outro período da nossa história, né, que foi a aproximação com a Canção Nova, até ponto, em 1991, eu ser chamado para viver aqui. Eu já era um profissional da área da mecânica, era supervisor de manutenção mecânica de uma fábrica muito grande, cordelaria, solda, hidráulica, pneumática, usinagem leve, pesada, mas eu deixei todos aqueles 12 anos daquela fábrica, quando meu pai trabalhou 35 anos, minha mãe 30, meu irmão 28 e eu 12, a convite do Padre Jonas. Então eu deixo toda essa vida e venho para a Canção Nova, e aí é uma outra etapa da minha história. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né, amor? É verdade. Ô Dunga, eu queria saber assim, o que você falaria para os jovens de hoje? Hoje a juventude parece que não tem esperança no futuro, vive meio alienada, e você trabalha muito com o jovem. Qual o recado que você deixaria para a juventude hoje? Olha, o jovem, ele é um tesouro, né? Uma pedra preciosa, porém bruta, né? Ela foi encontrada. Ela é preciosa, mas ela está ainda engastada em sujeiras que vêm da própria terra, do ambiente onde ela estava. Então essa pedra preciosa precisa ser lapidada, né? Precisa voltar o brilho dela. Ela é uma pedra preciosa, mas ela precisa ser lapidada. Então a você jovem que está me ouvindo agora, independentemente se você gosta de Deus, gosta de igreja, gosta de madre, gosta de padre ou não, né? Talvez você esteja nos vendo, digamos assim, por acaso, né? Nós consideramos isso providência divina, mas talvez você julgue, por acaso eu estou vendo isso aí, caí nesse canal, caí nessa entrevista. Então eu tenho que dizer para você que o dia de ontem, por melhor ou por pior que ele tenha sido, o fato é que ele não existe mais. E o dia de amanhã, por melhor ou pior que ele possa vir a ser, o fato é que ele não existe ainda. Então tem muito jovem que vive assim, por remorso do dia anterior e por medo das consequências desse erro no dia que há de vir, no amanhã, ele acaba vivendo um péssimo dia de hoje. Ou seja, de hoje em hoje, vivendo de maneira péssima, você não constrói futuro. Você não constrói relacionamentos, você não constrói família, você não constrói profissão, você não constrói nada. Então, o conselho que eu dou para você, meu querido, é que você viva bem o único dia que você tem na tua vida, que é o hoje. Por isso que nasceu o PHN. Por hoje eu não vou pecar. Quando eu não me ocupo com uma situação, com um lugar, com alguma coisa que me leve, alguém que me leve a pecar, quando eu não me ocupo com o pecado, me sobra muito tempo para me ocupar com as coisas boas da vida. Esporte, namoro, família, lazer, estudo, trabalho. Quando eu me ocupo com essas coisas, no único dia que eu tenho, eu, de maneira muito concreta, eu começo a construir a minha história. E todos nós somos frutos da nossa história. Veja a história de vocês, coisa mais linda, que eu já tive a oportunidade de entrevistar 2 vezes. A minha história, que eu acabei de contar para você. Veja, cada um de nós temos uma história linda. E essa história ela é construída, ela não aparece de uma hora para outra. Essa história, tanto a história pregressa negativa, como a história pregressa positiva. É uma construção. Então, nós vamos construindo e lá na frente nós vamos colhendo os frutos dessa construção. Então, para você, jovem, entenda que você pode ser um jovem maravilhoso, sem pecado, sem droga, sem prostituição, sem doenças transmissíveis, né, através de uma relação sexual, do uso de uma seringa que não foi descartada e foi reutilizada, por um vício adquirido, por uma paga muito alta, como por exemplo uma prisão
ou uma casa de recuperação por um erro que você cometeu. Então ninguém merece isso. E para isso não acontecer na tua vida, faz o seguinte, pega esse hoje, que é o único dia que você tem e que eu também tenho, e viva pra valer. Seja o melhor jovem da sua rua e construa a sua vida, que eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Isso antes de ser religião, isso é uma atitude inteligente da nossa parte. E você é inteligente, eu sei disso. Então, por hoje eu não vou pecar, mas também por hoje eu vou fazer o que é certo e vou construir a minha própria vida. Que maravilha! Estamos aqui com o Dunga, na Canção Nova, programa essencial. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos com mais um pouquinho desse papo gostoso. Tua casa não será abalada. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Somos a maior organização de ajuda do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos. Somos transformados pela Sagrada Escritura que nos tem guiado firmemente por mais de 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Por séculos nós temos rezado por você sempre que celebramos a missa. Tivemos uma linha de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Venha, entre. A casa é sua. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o programa Essencial, com a nossa entrevista, o Dunga, da comunidade Canção Nova, que está enriquecendo o nosso programa hoje, com o seu testemunho de vida, com a sua vivência em comunidade. Dunga, e os frutos que você já colheu com esse trabalho no PHN? O que você pode nos contar? Olha, são muitos frutos, né? A começar dos testemunhos que nós temos. O PHN, quando surgiu, ele surgiu como uma proposta de vida, né? Uma proposta de vida que nós íamos espalhar isso através de encontros, de música. Então, de repente, ele se tornou um programa de televisão, que já está aí no ar, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo canal, há 16 anos. Né? Então, imagina você apresentar um programa há 16 anos, no mesmo dia da semana, no mesmo horário, entrevistando alguém, né? Como foi o caso de vocês. Né? Eu pude levar para o Brasil todo e para o mundo todo a história de vocês. Então, acredito que o primeiro fruto do PHN são as histórias, os testemunhos que nós podemos contar para as pessoas. O PHN também se tornou um dos maiores movimentos de jovens do mundo, né? Sem dúvida o maior do Brasil. Nós temos aqui 160, 170 mil pessoas reunidas em 4 dias aqui, uma vez por ano, e ao longo do ano eu rodo esse Brasil e mundo afora, né, levando essa proposta. Já pude estar em quase 50 países diferentes, pregando o PHN, e com exceção do Amapá, né, o resto, o Brasil todinho, eu já percorri levando a inspiração do PHN. E agora o Gente do Bem, né? Porque há 16 anos atrás, aquele jovem que conheceu o PHN, que estava assim, na droga, nos vícios, né, da sua sexualidade, como por exemplo o vício da masturbação, ou o sexo desenfreado, ou estava na depressão, enfim, aquele jovem que conheceu o PHN há 16 anos atrás, hoje ele tem 36 anos, ele já é um adulto,
né? Ele é um adulto, talvez casado, já ocupando o seu lugar na sociedade. Então essa pessoa de viver o PHN, ele acabou se tornando gente do bem, né? Uma pessoa, um profissional, um médico, um pedreiro, um advogado, um político, um artista, uma dona de casa, uma estudante, uma mãe, um pai de família. Enfim, ele se tornou no meio da sociedade uma pessoa do bem. E ele e ela faz a diferença no lugar onde eles estão. Então, são muitos os frutos do PHN. Hoje nós temos PHN por todo o Brasil. Vou dar um exemplo. Em 2001, eu dei um encontro PHN em Manaus. E nunca mais voltei. E todos os anos, esse encontro lá, sem a minha presença, só cresce. Só cresce. E o primeiro que eu dei tinha 8 mil pessoas, em 2001. Se Deus quiser, o ano que vem, em 2015, eu vou voltar a Manaus, mais de 10 anos depois, né? 13 anos depois, para conferir ali o que aconteceu na minha ausência. Então, já fui a Manaus outras vezes, mas não para o encontro PHN. Então, os frutos são maravilhosos. Já pude dar encontros PHN, por exemplo, né? No Japão, na Itália, na Espanha, em Portugal, na Argentina, no Paraguai, no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá. Enfim, todos esses lugares, brasileiros ou nativos, né, daquele país que lá vivem, eles estão vivendo essa proposta, né, de não pecar por um dia. Mas um dia é muito pouco, né? Não, é o único dia que nós temos, porque o amanhã, quando chegar, será hoje de novo. Então, de novo, por um dia. E isso tem tirado muita gente das drogas, isso tem reconciliado muitos casamentos, isso tem devolvido alegria a muitas pessoas. Então, se eu for ficar aqui elencando, né, os frutos do PHN, eu passo 4 dias aqui tranquilo, né, falando de coisas que eu percebo ao longo desses 16 anos. Esse programa que nós estamos tendo agora aqui com vocês dois, né, Ricardo e Zélia, também é fruto do PHN. Porque depois que vocês vieram ao programa, quantas pessoas ficaram enternecidas com o testemunho de vocês, ficaram assim, esperançosas. Na verdade, o testemunho de vocês dois é assim um incentivo para que nós sejamos melhores seres humanos. Então, tudo isso eu estou computando como fruto do PHN. Então, hoje nós podemos apresentar para o Brasil de uma forma espiritual, mas também de uma forma social, o que é o por hoje não, o por hoje eu não vou mais pecar. Bom, Dunga, e para a gente concluir, como última pergunta mesmo, fala um pouquinho sobre Canção Nova, sobre essa obra de Deus, há quantos anos, o que é a obra Canção Nova? Conta um pouco para quem está nos assistindo. Olha, para quem não conhece a Canção Nova é uma comunidade, né, de leigos e padres que se consagraram de uma maneira especial, full time, para nós evangelizarmos, de uma maneira preferencial, através de meios de comunicação, como rádio, internet, televisão, e os encontros, né, por esse Brasil afora. E aqui dentro mesmo nós temos um espaço muito bonito, né, que nós conseguimos reunir muitas pessoas. A Canção Nova é a primeira comunidade do Brasil. Depois dela vieram as outras, né? E são cada uma delas que vieram depois da Canção Nova, são maravilhosas. Tem o que a Canção Nova não tem. Elas têm assim uma coisa muito linda, que os carismas, né? Os carismas da Canção Nova e os carismas dessas novas comunidades somadas dão esse tom de evangelização no Brasil. Então a Canção Nova é esse lugar, as pessoas chamam aqui de um pedacinho do céu, quando as pessoas vêm aqui para rezar, as pessoas vêm aqui para receber oração, e enfim, nós somos um grupo de pessoas que nos unimos para fazer mais e para fazer melhor aquilo que já fazíamos antes de vir para cá, que é evangelizar. Então, e você deve estar conhecendo a Canção Nova, já ouviu falar da Canção Nova, principalmente porque ela é uma TV, uma rádio, uma internet, que hoje chega nos 4 cantos do mundo com a palavra de Deus. Então, se você quer nos conhecer ainda melhor, passe a seguir também a nossa programação. É fácil, é só você ir aí no computador, digitar TV Canção Nova, Rádio Canção Nova, e ali estará todo o nosso histórico, para você conhecer melhor a nossa obra, fundada pelo nosso querido Monsenhor Jonas Abib, que é o nosso pai fundador, e que é um salesiano maravilhoso, que nos ensinou tudo que nós sabemos, que nós amamos assim com um amor incondicional,
E estamos aqui para servir, né? Servir, e somos muito felizes por servir. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, nos visite ou acompanhe a nossa programação e você vai saber muito o que é essa canção nova, essa música nova, essa nova maneira de falar de Deus. É uma coisa maravilhosa. Deus abençoe, Dunga, muito obrigado pela sua participação, mas acima de tudo, obrigado pelo seu sim a Deus, obrigado porque a Canção Nova nos faz tão bem. Um abraço a toda a sul de Minas Gerais, Andradas, onde eu tenho muitos amigos, Poços de Caldas, onde tem vocês, e agora muitos amigos através de vocês. São Gonçalo do Sapucaí, onde a minha filha nasceu, onde temos também lá muitos amigos. Pouso Alegre, o Tatá, que é uma pessoa assim maravilhosa que eu amo demais. Enfim, toda Minas Gerais. Lá em Andradas, o Paulinho e a Ângela, são pessoas assim fantásticas. Aliás, o povo mineiro é demais, não só o povo, a comida então nem se fala. Então, gente, olha, um beijo, Deus abençoe, obrigado por nos visitarem, obrigado por vocês existirem, e juntos nós vamos fazer uma grande história aí, falando de Deus e contando um pouco da nossa história, que Deus mudou, que Deus interviu. Valeu! Bom demais estar na Canção Nova, ter você conosco. Deus abençoe. Tua casa não será abalada. Momento Vida. O progresso não vai contra os direitos humanos. Pelo contrário, a evolução deve trazer o respeito à convivência pacífica, à valorização do ser humano. Falsos direitos como o aborto e o uso de seres humanos em pesquisas tentam se impor como sinal de progresso, mas, na verdade, são antidireitos. Pense nisso. Para o desenvolvimento de uma democracia sadia, é necessário fortalecer os valores humanos essenciais. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o programa Essencial. Que bênção, bem, essa participação do Dunga, que maravilha. Só enriqueceu o nosso programa. E estar na Canção Nova é uma grande bênção, né? Como a gente costuma brincar, aqui tudo é diferente, até o ar que a gente respira. E por falar nisso, nós queremos te convidar a conhecer a Canção Nova. A Canção Nova, uma comunidade católica, está aqui em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, próximo aqui à Aparecida do Norte. E se você quer conhecer um pouco mais, acesse www.cançãonova.com. Você vai conhecer toda a obra dessa comunidade tão abençoada por Deus. E também queremos dar o endereço do nosso programa Essencial na internet, que você pode estar curtindo e recebendo as atualizações do nosso programa. Ele está presente no Facebook, então facebook.com/essencialprograma. Curte lá, vai ser muito bom ter você também nos acompanhando pelas redes sociais. E se você quiser participar com suas dúvidas, mandando sugestões para programas, para temas, mandando seus testemunhos, anota o e-mail do Programa Essencial, programaessencial@ig.com.br. É muito bom ter você conosco e a gente quer agradecer a Deus por esse momento, né, amor? Agradecer porque é uma graça muito grande estarmos aqui nesse território de Deus, um pedacinho do céu, como o Dunga comentava, na casa da mãe, debaixo da bênção e da proteção da mãe, a qual nós desejamos que também alcance o seu lar, a qual nós desejamos também que chegue até a sua casa, e que essa proposta do PHN, ou seja, de viver o por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, por hoje eu vou buscar ser uma pessoa melhor, por hoje eu vou ser uma pessoa menos mal-humorada, uma pessoa que busca mais as coisas de Deus. Hoje eu vou buscar, nas pequenas coisas, me aproximar mais daquilo que Deus sonhou para mim. Eu vou me aproximar mais de ser um casal, uma família, pais que busquem a vontade do Senhor para a sua vida. Vamos rezar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedindo a bênção da nossa mãe, tão amada e tão querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E até o próximo programa essencial. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração.